Pietro Baldi, eu acho que vai ser muito interessante nesse momento de nosso estudo. Vejam só, para quem já conhece a vida desse homem, né, a gente pode dividir em 4 grandes fases a vida dele, que vai desde os 5 anos até os 85. Né? Ele descarta os primeiros 5 anos porque ele estava começando, né, a formar minimamente seu corpo físico. Né? Mas daí o período que vai dos 5 aos 25 anos, isso em geral, tá, gente? Não é que as coisas sejam, né, se acaba um período, começa outro exatamente, mas se a gente for conhecendo a vida e a obra dele, né, o fenômeno pelo qual ele passou, todo único e próprio dele, vai perceber que dos 5 aos 25 anos, mesmo já tendo lá cravado no fundo de sua alma essas coisas que ele iria começar a expressar na maturidade, ele se formou fisicamente e culturalmente, né? Era um homem muito alto, saudável, bonito, né? Uma pessoa muito estudada, né? Cursou as melhores escolas, o melhor colégio, teve a oportunidade de fazer faculdade, o que na época era raro, fez direito, né, porque era a vontade do pai, né, o desejo do pai, apesar dele ter querido formar em fazer medicina. Também estudou piano. No tempo livre ele se dedicou a estudar os mais diversos campos do saber, especialmente na área médica, né, que lhe interessava muito o organismo humano, o psiquismo, a vida, né, a evolução. Ele estudou línguas modernas, né, também 3 grandes línguas modernas. Ele era poliglota, era amante da música, conseguia tocar música, né, tocava o piano. Era um homem extremamente culto, muito inteligente, apesar de não ser cientista, né, não ter exercido a profissão de jurisprudência, mas ele era um homem muito, muito culto, né? E, assim, ele foi até, quando eclodiu a Primeira Guerra, ele não foi enviado para o fronte de guerra, né, porque ele era uma pessoa, né, que, assim, os próprios sujeitos, né, as autoridades percebiam que ele não era um homem de pegar num rifle, né, para matar gente. Então ele dirigiu um caminhão de feridos na Primeira Guerra Mundial, como serviço, né, pela pátria, que todo mundo era obrigado a fazer. E dos 25 aos 45 anos, que foi quando ele se casou, até ele ter a explosão, ele começou a se tornar o Baldi que a gente realmente conhece, ele passou por um período de muita dor, mas não é uma dor física, não é dificuldades financeiras, não é dor social, não é nada disso. Apesar disso se manifestar até certo modo na sociedade, né? Muitas pessoas, pelo visto, tratavam mal porque ele tinha aspirações que iam muito além da capacidade de compreensão do seu meio, né? Inclusive familiares. Então esse é o período que ele denomina de maturação interior. Ele ficou 20 anos da vida dele sofrendo, de certa maneira, dores espirituais indescritíveis, que eu vou ganhando uma ideia do que elas sejam. Isso aí, de certa maneira, pode ser vista como uma segunda preparação para o que viria a ocorrer de 1931 até o final de sua vida. Você teve uma preparação do intelecto, né, física e mental, e depois você teve um longo período muito mais intenso, talvez o mais importante de sua vida, que é a preparação espiritual para a sua missão. Coisa que o mundo não tem ideia, né? Quando as pessoas fazem biografia do Baldi, geralmente é visando as coisas exteriores, formais. E daí elas perdem tudo, porque essa questão interior,
ela não tem nada de formal. Ela precisa ser interior. E vendo isso, eu acho que o Baldi já percebeu que ele precisaria, na sua obra de 24 volumes, escrever um livro em especial que captasse a sua trajetória espiritual, uma biografia espiritual. Não é uma biografia que nem a gente vê nessas literaturas aí. Por mais elevadas que seja a literatura, ainda assim é uma literatura baixa comparado com a literatura da história de um homem. História de um homem é uma biografia espiritual. E não é a história de um homem, é a história de todos os homens, de todos os seres humanos. Só que ele passou por esse caminho antes de praticamente todos nós, mas nós passaremos pelo mesmo caminho substancialmente. Está logo no começo do livro. É uma coisa fantástica, né, para quem já viveu um pouquinho, né, em pequenas doses, isso que ele viveu plenamente, numa intensidade indescritível. E após ele ter sofrido suficientemente, é preciso lembrar que a dor vai lhe acompanhar até o fim da vida, mas a maturação principal ocorreu nessa época. Depois disso, a gente vai ter aquela explosão de ideias que vai gerar essa obra que o mundo ainda desconhece. Infelizmente, o mundo ainda não faz ideia da grandeza da obra de Pietro Baldi. É uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica, é algo de outro mundo. E não estou falando isso porque eu elegi ele como meu filósofo, o místico pet, o meu autor pet aqui. Sem dúvida eu tenho uma admiração sem igual, por Baldi, sua vida e sua obra, Não quero dizer que por isso ele chegou ao máximo, e daqui para frente não tem mais nada, Muito pelo contrário, o Baldi dá uma ideia da vastidão do que nos aguarda futuramente nos próximos milênios. Mas a obra dele, assim, eu acho uma coisa indescritível, É indescritível. Então, conhecer a vida do homem, eu acho que é muito importante para compreender o que está na obra dele. E para compreender a vida do homem, você tem que começar a vivenciar as coisas que ele viveu, a seu modo, claro. Então, eu acho muito interessante, E o que eu tento fazer aqui nesse espaço, ao longo desse estudo, é tentar lhe transmitir o que realmente é a coisa aqui, Por que o Oliva é tão doido por essas coisas? Por que ele se gasta tanto tempo para isso, se isso não vai ganhar nada com isso, Por quê? Porque é a coisa mais interessante que existe, Eu falo, devia ser conversa de bar isso aqui. Se fosse, os bares iam ser lugares muito interessantes, Imagina o que estaria sendo feito nas universidades e nos ambientes, mais um pouco mais altos, Imagina, não dá nem para imaginar, Então, a gente tem essas questões aqui. E daí tem uma outra grande ponto, que é essa aqui que eu já falei do órgão da função e das pessoas coevoluindo. Quer dizer, você, à medida que evolui, você vai sutilizando os seus membros, os seus órgãos, através de uma coisa que o Baldi denomina de força ideoplástica da consciência. Pois é, meus amigos, a consciência também tem uma força, Dela emana uma força, e é uma força ideoplástica. O que é uma força ideoplástica? É uma força que tem a capacidade de ir alterando as ideias que você tem, os seus pensamentos que você tem acerca do mundo, da vida, do que lhe ocorreu, do que está ocorrendo. É uma força ideoplástica. Essa é a coisa mais poderosa que existe. Então,
com isso você vai até alterando os seus órgãos ao longo de vidas, né? Você vai alterando o seu psiquismo, a atividade cinética do seu organismo. Isso é cada vez menos visível empiricamente, mas é cada vez mais perceptível espiritualmente, consciencialmente. E para isso você precisa se tornar um ser cada vez mais consciente, cada vez mais espiritualizado. Senão você não vai conseguir perceber. Então, isso é uma coisa importante. E, bom, só para terminar aqui, que eu acho que a gente tem um tempinho, tem também essa questão aqui toda, né? Porque assim, por mais que a gente vá utilizando o nosso instrumento de atuação neste mundo, ele continua sendo um instrumento, ele não é a inteligência em si. Então, à medida que a humanidade foi desenvolvendo ferramentas que vão além dos seus órgãos naturais, daí a gente entra com a questão do artificial, que nos ajuda a potenciar a nossa natureza, a gente passa de mãos para utensílios, para máquinas e até para inteligências, né? Ou melhor dizendo, IAs que não são realmente inteligências, né? Já falaram aqui, né, um modelo de inteligência, né? Mas um modelo nunca é a inteligência em si. Uma máquina, ela nunca vai ter a capacidade de pensar e de sentir. Ela pode reproduzir pensamentos, né? Mas ela nunca vai ser criativa. Isso é muito importante. Inclusive, para quem quiser, né, caso alguém questione, acredite que não, uma máquina vai ter alma, vai ter consciência, tudo bem. Então eu vou colocar aqui, nas descrições, o link de uma palestra, né, e de artigos de um estudioso muito interessante de nossos tempos, que é o Bernardo Kastrup, 2 PhDs, um em Ciências da Computação e outro em Filosofia. Ele, inclusive, é um dos chefes daquele canal no YouTube, Essentia Foundation. Ele fala por que uma IA nunca vai ser consciente. Para quem precisa de provas, né, pode buscar assistir, né, estudar o que ele vem apresentando ao longo desses anos, né? Mas aqui o nosso espaço não é para isso, né? Eu não vou perder tempo com demonstrações e provas. Eu já superei tudo isso. Eu já sei a verdade. Eu já sei que o espírito, né? A única pessoa que cria espírito é o Criador, né? Não é... A criatura pode elaborar as coisas, né? Mas você não cria a vida. Você pode transformar a vida, inclusive a sua, né? Aqui eu falo para as pessoas que já estão mais despertas, né? Se você não está ainda, eu boto referências excelentes, né? Mas eu não posso gastar meu tempo provando uma coisa que já está na cara para mim, certo? Bom, muito interessante tudo isso. Então, percebam, o que vai evoluindo, a ferramenta vai evoluindo, mas ela continua sendo uma ferramenta. Mesmo que ela pareça ser uma coisa transcendente, mas ela não é. Ela é ainda uma ferramenta que não é dotada de vida e inteligência. Mas ela ajuda a gente a nos melhorarmos, facilita a nossa vida e ajuda a nossa inteligência a trabalhar cada vez melhor, com coisas cada vez mais elevadas. Então, a lição disso tudo é que nós precisamos nos tornarmos conscientes no superconsciente, né? No inconsciente superior. Esse é o objetivo da evolução. E com isso eu termino a breve apresentação desse fantástico capítulo que vai infundir na alma de cada um essa sede por essa ascensão interior.
Daqui para frente a gente vai entrar em outro nível. E antes de entrar nesse outro nível, teremos uma oração, a oração do viandante. Mais uma pausa nesse grande caminho que vai da matéria até o espírito. A gente se vê lá, faremos uma breve pausa, contemplem o que foi feito até agora, que agora a coisa vai ficar realmente muito doida, né? Usando as gírias modernas. Apertem os cintos que você vai subir que nem um foguete daqui para frente. A gente se vê mais à frente. Enquanto isso, contemplem a respeito de tudo isso que foi dito até aqui, vivenciem, estudem, mas, sobretudo, vivenciem. Coragem, ousadia inteligente. A gente se vê muito em breve. Saudações fraternas a todos vocês.